Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, nossa, mexe com muita gente. Aquele impulso de interromper que é tão comum em adultos com TDAH. E o ponto principal aqui, o mais importante mesmo, é entender que isso não tem nada a ver com falta de educação ou falha de caráter, sabe? É um traço neurobiológico. E a boa notícia é que sim, com as ferramentas certas, dá para gerenciar. Alguém aí já se sentiu assim, como se a boca simplesmente disparasse na frente do pensamento? Se sim, saiba que essa é uma sensação super comum e, vamos combinar, bem frustrante. É uma daquelas coisas que é mal compreendida por todo mundo, né? Tanto por quem fala quanto por quem está ouvindo. Então, vamos fundo para entender por que isso acontece. Olha, o que a gente vê aqui neste quadro é a chave de tudo, essa desconexão gigantesca. Porque por fora o que as pessoas veem? Grosseria, egocentrismo, mas por dentro a realidade é outra, completamente diferente. É uma batalha, sabe? Uma luta para segurar um impulso que parece que vai te rasgar por dentro. É o medo, o pânico de esquecer aquela ideia genial que acabou de surgir, ou então uma empolgação tão grande que não cabe no peito. É exatamente nesse abismo entre o que se sente e o que os outros veem que mora o problema. Certo. Então, vamos direto ao ponto. É fundamental entender isso. Impulsividade verbal não é falta de educação. Ponto. É um sintoma clínico. É o sinal de um cérebro que funciona, bom, com uma fiação diferente. E aqui está o pulo do gato. Não é uma escolha consciente, não é uma decisão de vou desrespeitar essa pessoa agora. É, na verdade, uma consequência da mecânica do cérebro. Pensa assim, a pausa entre ter uma ideia e abrir a boca para falar, para muita gente, é automática. Para um cérebro com TDAH, essa pausa exige um esforço gigante, quase sobre-humano. O problema não está na intenção, está no freio que falha. Beleza, mas por quê? Por que esse freio falha? Para entender isso, a gente precisa dar um mergulho na neurobiologia, lá dentro do cérebro. Por que essa vontade de falar é tão, mas tão forte? A resposta, gente, está na própria arquitetura do cérebro. Vamos conhecer o nosso diretor executivo, o córtex pré-frontal, ou CPF para facilitar. Pensa nele como o grande chefe do cérebro. É ele que olha para uma situação e fala: opa, espera um pouco, ou agora sim, pode falar. O problema é que no cérebro com TDAH, esse CEO está, digamos, trabalhando com equipe reduzida e um orçamento apertado. Fica sobrecarregado. E não é só uma metáfora, não. É uma diferença física real. Olha só esse dado. Estudos de neuroimagem mostram que o córtex pré-frontal pode amadurecer até 3 anos mais tarde. 3 anos! Isso significa que a parte do cérebro que deveria funcionar como um freio de mão é literalmente menos desenvolvida, mais fraca. Então, segurar o impulso não é só difícil, é uma tarefa hercúlea. E para completar o cenário, não é só a estrutura, tem a química também. O cérebro com um TDAH vive numa busca constante por dopamina. Aquele neurotransmissor do foco, da recompensa. E adivinha o que dá um shot rápido de dopamina? Falar. Compartilhar uma ideia, participar da conversa, tudo isso dá uma pequena recompensa química. Então, interromper acaba sendo quase que um instinto, uma forma de automedicação do cérebro tentando se equilibrar. E este quadro aqui, gente, ele amarra tudo de um jeito perfeito. É a tempestade perfeita, literalmente. De um lado, o córtex pré-frontal, o nosso chefe, está mais fraco. Do outro, o cérebro está desesperado por dopamina. Soma isso uma memória de trabalho que parece um post-it que descola fácil e um portão que deveria segurar a fala, mas está com defeito. Todas essas peças juntas criam aquela urgência avassaladora de preciso falar isso agora. Certo, a gente já entendeu a biologia por trás, agora vamos falar do impacto disso no dia a dia. Porque essa realidade neurológica bate de frente e bate forte com o que a sociedade espera. E o custo? Nossa, o custo pode ser altíssimo, tanto no social quanto no emocional. Basicamente, existem 2 grandes motores por trás da interrupção. O primeiro é a empolgação. É uma ideia tão boa, uma conexão tão incrível que parece que vai explodir se não for dita. O segundo motor é o medo. O pânico, o puro pânico, de que aquela ideia vai sumir para sempre, se não for verbalizada naquele exato segundo. Percebe? Nenhum dos dois vem de um lugar ruim, de maldade. E essa frase aqui, ela resume a tragédia da situação. A tragédia reside na profunda desconexão entre a realidade interna do indivíduo e a interpretação feita pelo ambiente. É isso. A intenção que vem da biologia é uma, a percepção dos outros,
que julgam como uma falha de caráter, é outra. E é nesse vale, nesse descompasso, que as relações se quebram e a dor acontece. E o que acontece quando essa desconexão se repete dia após dia? Aqueles olhares de reprovação, os suspiros de impaciência, as broncas? Com o tempo, isso pode levar a uma condição chamada disforia sensível à rejeição, ou DSR. E isso não é só ficar chateado, é uma dor emocional excruciante, quase física, diante da menor percepção de rejeição. É uma vergonha que vai minando a autoestima, camada por camada. Ok, já entendemos o problema, a neurobiologia, o custo, mas e a solução? A boa notícia é que tem solução. A gente vai entrar agora na parte prática. Pensa nisso como instalar um freio mental. É um kit de ferramentas, com técnicas que dá para aplicar na hora, para ajudar a gerenciar esse impulso. Essa aqui é a estratégia central, o freio mental em 4 passos. Passo 1. Mapeamento somático. Antes de tudo, é preciso aprender a sentir o impulso chegando no corpo. Sabe, o peito que aperta, a perna que balança. Passo 2. A regra dos 3 segundos. Sentiu o impulso? A primeira ação é física, fechar a boca e contar mentalmente até 3. Essa pequena pausa já ajuda a ativar o córtex pré-frontal. Passo 3. Estacionamento mental. Para aliviar aquele pânico de esquecer, anote uma palavrinha-chave num caderno ou no celular. A ideia está estacionada, segura. E finalmente o passo 4. As frases de amortecimento. Tenha na manga algumas frases prontas para entrar na conversa de forma suave, tipo, quando terminar, gostaria de acrescentar um ponto. É um processo, claro, não acontece da noite para o dia, mas funciona. E se só a contagem não der conta, existem umas âncoras físicas que são verdadeiros truques. A tática da hidratação é genial. Ter um copo de água por perto e dar um gole lento na hora do impulso. É fisicamente impossível falar e engolir ao mesmo tempo. Outra é a respiração diafragmática, aquela bem profunda que acalma o sistema nervoso na hora. E claro, ter algo nas mãos, uma bolinha, um anel, qualquer coisa para canalizar aquela energia motora que quer sair pela boca. São pequenas âncoras físicas para um desafio neurológico. Tudo isso parece bom na teoria, né? Mas como funciona na prática, no mundo real? Bom, agora a gente vai ver o poder transformador dessas técnicas em ação, com um exemplo bem claro de antes e depois. Primeiro, vamos ver o cenário antes. Aquele momento em que o impulso vem com tudo, sem filtro, sem freio nenhum. Olha só o Ricardo. A ideia dele pode até ser boa, mas a entrega é um desastre. Ele atropela o chefe, chama a ideia do outro de inútil. O resultado? A ideia genial se perde completamente. Ninguém ouve a solução, só vem a agressividade. Ele sai da reunião como o arrogante e não como o cara que resolveu o problema. Ok, agora vamos rebobinar essa fita. Mesma situação, mesmo Ricardo, mesmo impulso. Só que desta vez ele tem as ferramentas. Ele tem o freio mental. Que diferença absurda! Dá para ver o processo acontecendo, né? Ele sente o impulso, mas em vez de explodir, ele toma um gole d'água, ele anota a palavra-chave para não esquecer, ele espera o Marcelo terminar e, o mais importante, ele valida o que foi dito antes de apresentar a própria ideia. O resultado? Da noite para o dia, ele não é mais o arrogante, ele é um colaborador, alguém que soma. E aqui a gente tem a anatomia desse sucesso. Veja, o Ricardo não só se calou. Isso é crucial. Ele usou técnicas ativas. Primeiro, a validação. Seu diagnóstico faz sentido. Isso desarma a outra pessoa. Depois ele poderia parafrasear para mostrar que entendeu. E por fim, a frase de amortecimento. Com sua licença, ele pediu passagem, em vez de arrombar a porta. Ele transformou o que seria uma batida de frente numa colaboração. E com isso, a gente encerra esta análise. O ponto principal é este. A impulsividade verbal, embora tenha raízes neurobiológicas profundas, não precisa ser uma sentença. Não precisa definir relacionamentos e carreiras. Com consciência e as ferramentas certas, é totalmente possível transformar o caos da interrupção na beleza da conexão. A questão final, que fica para reflexão, é que conversas poderiam ser transformadas com a instalação de um freio mental.